E se eu te disser que em pouco tempo, empresas que vão ter valuations absurdos de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares, só vão ter uma pessoa dentro da organização? Foi exatamente essa frase que me fez abrir meus olhos para a inteligência artificial. Vamos ouvir quem foi que falou essa frase aqui comigo. Ó, esse aqui, como vocês conhecem, é o Sam Altman, o grandíssimo, queridíssimo para alguns. Eu tenho lá meus pés atrás com ele. Mas não tem como a gente falar que o cara não é uma máquina, um gênio, né, de realmente inovar. E aí ele falou exatamente isso aqui, ó, numa entrevista. Então, times que performam muito bem, pequenos, pegam essas ferramentas de tecnologia e fazem muito mais coisa, né? Isso é uma tendência que você está vendo das startups crescendo agora, no Vale do Silício. E aí é que tá falando, né? A gente vai ver empresas de 10 pessoas valendo bilhões de dólares e com valuations de bilhões de dólares, né? E aqui ele conta uma história que ele tem um grupinho de CEOs e fundadores de empresas de tecnologia. Essa aqui foi a frase. One person billion dollar company. Uma empresa que tem um valuation de US$ 1 bilhão de uma pessoa. E eu comecei a ir atrás incessantemente para entender como que isso era possível, cara. Porque na minha cabeça, quanto maior a empresa, quanto maior o valor que essa empresa gera, mais pessoas você tem dentro da organização dessa empresa, né? Então, o que é que realmente mudou para mim? Foi entender que, cara, você continua tendo essa mesma estrutura. Só que o que vai acontecer são que os papéis desempenhados dentro dessa empresa vão ser trocados e não serão mais pessoas, mas serão, né, agentes, serão entidades de inteligência artificial com capacidade pensante, com capacidade de execução, com capacidade de utilizar ferramentas e vão desempenhar essas funções dentro dessa empresa. Vamos ver aqui o final do vídeo, né? O que seria completamente inimaginável sem a evolução da inteligência artificial. E agora vai acontecer, né? E aí eles continuam falando aqui sobre como é interessante isso, e ele fala que antigamente, né? Antigamente não, mas há pouco tempo atrás, as pessoas elas se orgulhavam muito de ter empresas, né? Quanto maior a estrutura da empresa, mais a pessoa se orgulhava, e aí ele fala que ele acredita que vai ter uma tendência de CEOs e founders de empresas que eles vão se orgulhar de ter times enxutos e muito produtivos. E eu comecei a pesquisar mais sobre essa tendência, e eu descobri que não é só da inteligência artificial isso, só que a gente já está vindo caminhando nesse caminho, que é a tecnologia, ela permitiu que a gente tivesse empresas que fossem extremamente produtivas, né? E aí eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, três cases: o Instagram, o WhatsApp e o YouTube, né? O Instagram, antes dele ser adquirido pela Meta, né, pela Facebook, ele tinha 13 funcionários e atualmente, e aproximadamente, né, 30 milhões de usuários. Já o WhatsApp tinha 55 funcionários e 450 milhões de usuários. E o YouTube, 65 funcionários e 50 milhões de usuários. E cara, quando a gente vê números, eu acho assim que proporcionalmente 55 para 450 é muito bizarro. Mas o que mais me choca é isso aqui: são 13 funcionários para 30 milhões de usuários. E eu pelo menos, eu fico pensando, né? Ficava pensando, cara, como é que pode uma operação tão enxuta conseguir oferecer serviço e conseguir escalar de uma forma tão bizarra e tão magnânima como a gente vê em 30 milhões de usuários. E foi o que realmente abriu os meus olhos, inclusive, para uma outra coisa, que é a escalabilidade que esse tipo de empresa, que essa característica que essas empresas de software têm, né? Que você consegue escalar muito a sua base de clientes sem você ter um aumento gigantesco de custos. Porque não custa, não é proporcional o quanto que você aumenta o seu custo para o quanto que você aumenta a sua base de clientes ou para o quanto que você consegue entregar e fornecer seu produto. Ou seja, digamos que eu tenho aí esses mesmos 13 funcionários e eu estou ali com 1 milhão de usuários. Esses mesmos 13 funcionários, no caso do Instagram,
eles conseguiriam escalar e conseguiram escalar essa empresa até 30 milhões de usuários somente com aumento de capacidade de servidor, somente com suporte técnico, né? Somente com desenvolvimento de software bem planejado. Então, o que é que funciona? Há pouco tempo atrás, a gente já tinha empresas que eram extremamente enxutas e tinham um valuation assim bizarro. E esse foi, né? O Instagram, vamos ver aqui. Por quanto, né? Por quanto o Instagram foi adquirido pela Meta? $1 bilhão. Então, assim, né? $1 bilhão foi vendido à empresa com 13 funcionários. E o que isso faz a gente refletir? A gente faz refletir que esse statement, né, o que o Sam Altman fala sobre uma empresa valer $1 bilhão sem nenhum funcionário, ela está muito mais perto do que o que a gente imagina. Por quê? Porque, cara, hoje, com o que a gente tem de tecnologia, pelo menos uns 2 ou 3 funcionários do Instagram já foram substituídos por inteligência artificial. Você já conseguiu enxugar um pouquinho mais. Com a evolução muito rápida que a gente está tendo, né, dos modelos de linguagem, das integrações com agentes de inteligência artificial, você consegue cada vez mais tornar a sua estrutura extremamente produtiva, só que sem você ter as pessoas dentro dessa estrutura. Somente com agentes de inteligência artificial. E qual que é a maior... O que é que faz uma empresa, né, uma startup, assim, realmente conseguir ter esse boom inicial? Primeiro de tudo, cara, é você ter uma cultura muito forte. Aquele time que está dentro da empresa, essas 13 pessoas que estavam dentro do Instagram, cara, essas 13 pessoas, elas tinham Instagram vivendo na veia dele. Só que o que acontece? É muito difícil, né? Não é difícil, né? Mas é complicado você conseguir criar um time que tenha uma sinergia, esteja tão alinhado, falando de cultura e indo para o mesmo objetivo. Quando você fala agora de uma configuração de peças na tua engrenagem, que a cultura você seta, que as funções você seta, que a divergência de opiniões você limita. Então você tem um controle organizacional da hierarquia da sua empresa completamente na sua mão. Então o que é que isso vai fazer também com a velocidade de evolução dessas startups? Cara, a gente vai ver não só empresas que vão valer $1 bilhão, com somente uma pessoa atrás dessa empresa, como startups que vão do 0 aos 100 milhões, do 0 aos 50 milhões, do 0 aos 500 milhões, muito rápido. Porque essa pessoa ela vai ter uma capacidade de escalar esse negócio muito bem. Por quê? Porque desde o início ela já garante que o time, a estrutura organizacional dela, está alinhada por um só propósito. Eles falam uma só língua. E isso é o que faz uma empresa realmente conseguir se distanciar de outras empresas e ter esse papel e ter esse destaque no mundo empresarial. Então, o que é que realmente essa fala do Sam Altman colocou na minha cabeça e me fez mergulhar de cabeça, né, dentro do mundo da inteligência artificial? É porque, cara, essa possibilidade traz para mim e para você um meio de campo extremamente nivelado, no qual a gente consegue colocar ideias no papel e fazer a prova dessa tese muito rápido. Então, para pessoas, né, que têm o espírito empreendedor, você vai ter uma oportunidade, já tem, e você vai ter uma oportunidade cada vez maior de você pegar, estruturar, lançar o seu produto, validar a sua ideia, escalar a sua operação de forma muito mais rápida e muito mais barata. E o que isso vai trazer para a evolução do mundo? Porque você concorda que quanto mais ideias forem testadas, e quanto mais pessoas estiverem tendo a oportunidade de testar essas ideias, a gente vai ter uma evolução mais rápida, porque mais coisas vão ser descobertas. Então a gente cai de novo na velocidade de evolução do mundo. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem a capacidade de acelerar o processo de errar e acertar. Errar e corrigir o erro e acertar, que é o processo de iteração. Então você erra, você corrige esse erro, você testa uma nova hipótese, você erra de novo, você corrige de novo, erra, corrige,
E isso é única e exclusivamente o que regula a velocidade de evolução humana. O quão rápido a gente evolui não está ligado ao quão rápido o computador processa exclusivamente, mas está ligado a quão rápido o nosso computador consegue corrigir erros. Por isso que a gente fala, né? E assim, você vai ver muitos dos empresários, dos empreendedores falando, cara, erra rápido e erra barato, erra rápido e erra barato. Por quê, para? Por quê, cara? Porque você precisa entender que para você chegar no lugar onde você vai chegar, você precisa errar. Só que a velocidade na qual você erra e corrige esse erro é o que diferencia quem tem sucesso para quem não tem. E também a resiliência, de quantas vezes você consegue errar, quantas vezes você consegue dar com a cara no muro. Né? Então, isso me fez realmente virar completamente a minha energia para o mundo de inteligência artificial, porque me colocou no lugar de vantagem competitiva perante a todo mundo. E agora, essa vantagem competitiva ela vai durar muito pouco. Essa vantagem competitiva que eu tenho, que você tem, e que todo mundo que está realmente entendendo essa onda de inteligência artificial tem, ela vai durar pouco. Porque as ferramentas elas vão ficar cada vez mais democráticas, cada vez mais pessoas vão usar e cada vez menos espaço vai ter nessa indústria. Por quê? Porque a gente não vai ter mais a necessidade do fator humano ali dentro. Então a gente vai ter uma diminuição muito grande. Então a terra da oportunidade é agora. Os próximos 5 anos, 10 anos que a gente vai viver no mundo são extremamente importantes para você e eu conseguirmos evoluir as nossas ideias, conseguirmos tirar as coisas do papel e conseguirmos aproveitar esse boom da IA. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse canal. Eu vou, primeiro, catalogar todos os erros que eu vou fazer e catalogar a velocidade que eu vou conseguir me recuperar desses erros. Tá? Então a gente vai estar falando de agentes de inteligência artificial, a gente vai estar falando das melhores e maiores notícias que estão rolando no mundo, que, cara, basicamente o mundo de inteligência artificial ele vira de cabeça para baixo semanalmente, porque a gente tem uma nova modelo de linguagem que atropelou o outro. Então, assim, é tudo isso que a gente vai ver aqui. E você também vai, junto comigo, percorrer o caminho no qual eu estou aplicando essa teoria. Por quê? Porque isso aqui é um canal prático. Então, se você for ali nos outros vídeos do canal, a gente tem desenvolvimento de agentes, a gente tem teoria. Então, o meu caminho, a criação de uma empresa que só tem eu dentro dela e o restante é só agente de inteligência artificial, vai ficar todo catalogado aqui. Então, coloque isso um pouco na tua cabeça de que você que tem uma ideia e você quer tirar essa ideia do papel, você quer validar o teu produto, esse é o teu momento de fazer isso de forma extremamente barata e de forma extremamente precisa. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Cara, se você tá gostando do conteúdo que a gente tá trazendo aqui no canal, que eu tô trazendo, né? A gente, eu e a minha equipe de IA, que eu tô trazendo aqui pro canal. Se inscreve, tá? Não deixa de perder a oportunidade, ativa o sininho. A gente vai ter muito vídeo por semana, que basicamente isso daqui que eu tô gostando de fazer. E é isso que eu vou perseguir agora. Então a gente vai ter vídeos aí semanalmente, mais de um vídeo por semana. Ativa o sininho e entra também na comunidade do Discord, que tá no link aqui da descrição, tá? Lá você vai ter acesso direto a mim e a gente vai poder trocar ideia, você vai poder me falar aí o que é que você tá batendo na parede, como que você não tá conseguindo fazer, o que você tá conseguindo, e a gente vai nessa. Também deixa o like aí e deixa um comentário. Falou, tamo junto!